A sua felicidade no trabalho depende de uma série de fatores, são vários elementos, mas existem três fatores que, se você focar as suas ações nessas três áreas, nesses três elementos, que eu chamo de pilares da felicidade no trabalho, você já tem ali condições de conduzir qualquer situação, independente da situação que você esteja enfrentando. Se você tiver essas três áreas sob controle, você tem muito mais chances de conseguir passar por essa situação com sucesso. E esses três elementos, esses três pilares são o da excelência, o dos engajamentos e o das emoções. O das emoções é de longe o mais difícil, porque ele vai manter os outros dois pilares de pé. Se você não consegue lidar com as próprias emoções, você acaba destruindo todo um trabalho relacionado a esses outros dois pilares. Então, o pilar das emoções é, sem dúvida, o mais importante e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Fica comigo até o final, que esse vídeo vai ser bem importante. Por que os outros pilares são mais fáceis? Ora, quando a gente fala de excelência, a gente está falando de fazer bem o que fazemos. Eu fiz um vídeo sobre isso para a gente refletir sobre essa questão da excelência no trabalho. É um modo de vida, é a forma como você atua, tanto na sua vida como no seu trabalho. É o que você é, você faz e faz bem, e fazer bem dá uma sensação de prazer muito grande. Quando você faz bem o que faz, você se realiza. Então, isso traz satisfação pessoal. Da mesma forma, o engajamento, quando você consegue desenvolver relações duradouras, relações sinceras no trabalho, isso proporciona um retorno para você em termos do engajamento, em termos de colaboração, em termos de resultado do trabalho, em termos de pertencimento, que também traz uma satisfação pessoal. Já quando a gente fala de emoções, aí as coisas se complicam um pouco mais, porque quando você pensa em focar as suas ações nas emoções, você, ao mesmo tempo, precisa assumir e concordar que talvez parte dos problemas, não todos, mas parte dos problemas que existem no trabalho passem pela forma como você responde a algumas situações. Porque as situações no trabalho, elas vão ocorrer de todos os lados e de todas as formas, e isso não é possível evitar. O mundo é como é, o mundo do trabalho é como é, você estará sujeito e sujeita a todo tipo de intervenção, todo tipo de comportamento, todo tipo de relacionamento, e tudo isso pode causar problemas. A forma como você responde a esses problemas pode ser parte da sua infelicidade no trabalho, pode ser parte do que está transformando a sua vida no trabalho numa vida infeliz e que vem afetando as outras áreas da sua vida. Então, por isso que falar de emoções causa uma certa dor. Superada essa fase, então, vamos olhar para as nossas emoções. E como você vai fazer isso? Através da autoobservação, através do autoconhecimento e através de algumas técnicas que vão ajudar a trazer esse autoconhecimento a partir das experiências. Porque o problema é que, muitas vezes, nós passamos pelas experiências boas ou experiências ruins, e não aprendemos com elas. Então, a filosofia, ela vai trazer elementos que vão nos ajudar a refletir sobre essas experiências e tirar a partir dessas experiências lições que vão nos ajudar num próximo capítulo, ou mesmo na gestão do que está acontecendo ali. É claro que é muita ingenuidade achar que nós podemos,
que nós temos o controle sobre as emoções, que nós podemos viver 100% focado na razão, viver de acordo com a razão, de forma muito lógica, de forma muito inteligente, e que eu controlo as emoções. Nada disso. Nós sabemos que isso é difícil. Controlar as emoções é difícil. Elas existem e nós precisamos aprender a fazer uma gestão. Não é controlar no sentido de evitar, é no sentido de fazer uma boa gestão das emoções. E para isso a gente usa o intelecto, para isso a gente usa a razão. Mas você precisa estar atento. Se você não presta atenção nisso, muito facilmente você acaba deixando que as emoções comandem as suas ações. Tem um psicólogo norte-americano, o Paul Ekman. Ele é uma autoridade nesse tema das emoções. E ele diz o seguinte: há 3 fatores importantes para compreender as nossas emoções. O primeiro deles é o que causou aquela emoção, qual foi o evento que causou aquela emoção. O segundo, qual era o nosso estado psicológico no momento daquele evento. E o terceiro, qual era o meu repertório de emoções, né? A base de dados de emoções. Porque o que acontece? Muitas vezes você responde a uma situação de forma ruim, atravessada, e depois você fica pensando: eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito desse jeito, eu não devia ter. Fica se torturando. Então, esses 3 elementos listados pelo Paul Ekman, ele ajuda a olhar para essas emoções, para essa resposta que você deu para aquela emoção, ajuda a olhar a partir de uma metodologia, né, ou a partir de elementos lógicos que vão ajudar a entender. E isso acaba trazendo um certo conforto. Você precisa se entender, precisa se compreender. E quando você olha para esses 3 elementos, fala: ok, o que aconteceu? Eu respondi dessa forma porque isso causou essa resposta. Naquele momento, meu estado psicológico estava assim, estava assado, e eu vinha passando por uma determinada situação que trouxe esse arcabouço de dados emocionais que acabou misturando tudo e virou aquela resposta. Então, isso te ajuda a pensar sobre isso. Quando Aristóteles lista as virtudes como os elementos essenciais para a felicidade, no Ética Nicômaco, que é um tratado em que Aristóteles fala sobre a felicidade e sobre os meios para se atingir uma vida feliz. E quando a gente fala em felicidade, né, no nosso caso aqui que a gente está falando no trabalho, tanto faz, eu estou falando de uma vida feliz como um todo, eu estou falando de uma vida feliz no trabalho. Aqui a gente está falando de uma vida feliz no trabalho. Mas as virtudes, elas se aplicam, porque a vida é uma só, certo? Então, Aristóteles, quando ele lista as virtudes como essencial para uma vida feliz, ele não está dizendo que você precisa aceitar todas as coisas como são e não contestar, e não agir, e não mudar. Nada disso, muito pelo contrário. Aristóteles afirma que a felicidade é atividade, atividade da alma. Então, se você está passando por situações no seu trabalho que estão interferindo na sua felicidade, você não vai simplesmente sentar e lamentar e viver se lamentando, porque isso não vai resolver esses problemas como um passe de mágica. Você vai agir, mas você vai agir com a prudência aristotélica, você vai agir com inteligência, você vai agir com a razão, você vai agir com planejamento, você vai agir com todos os cuidados que você precisa para não fazer uma besteira, para não piorar a situação, para não perder o trabalho e depois ficar numa situação pior do que já estava. Então, assim, existem
formas de lidar com esse tipo de situação no trabalho que requerem essa maturidade espiritual, essa tranquilidade da alma. E é isso que a filosofia pode ajudar. Ela pode te dar ali uma série de ferramentas, uma série de ferramentas para você utilizar. Agora, se você está, e isso é muito sério, né? Eu acho que é muito importante frisar isso. Se você está passando por uma situação de grande desafio no trabalho, ao ponto de isso estar realmente afetando a sua saúde, o seu estado psicológico, a ponto de que você precise de ajuda psicológica, até para que você tenha essa maturidade de reconhecer quando você precisa pedir ajuda, até isso é importante. E pedir ajuda não é vergonha, pedir ajuda é sinal de maturidade, é sinal de inteligência. Você precisa de uma ajuda para conseguir seguir em frente. Então, isso é importante. Agora, se você não está num limite de explosão psicológica, em que você precise da ajuda, mas ainda assim você está vivendo um momento de grande pressão e de infelicidade no trabalho, é aí onde a filosofia pode ajudar. Por quê? Para que você possa utilizar da razão, para que você possa estabelecer um plano de ação sobre como você vai agir, você precisa do conhecimento. Nesse sentido, a gente pode trazer aqui um pensamento filosófico estoico de Epicteto, que é o seguinte: nós podemos agir sobre as coisas que estão sob a nossa zona de controle. Existem coisas das quais nós não podemos controlar. E a grande infelicidade que nós geralmente percebemos na vida é porque nós pretendemos transformar o mundo de acordo com o que nós desejamos. E muitas vezes o que nós precisamos é mudar os nossos desejos. Muitas vezes nós estamos desejando coisas que estão além do que nós podemos controlar. Então, Epicteto diz que nós devemos focar as nossas ações naquelas coisas que dependem de nós. E quais são as coisas que dependem de nós? Em primeiro lugar, o pensamento. O pensamento é uma coisa que nós podemos controlar. E assim, o pensamento, ele é muito poderoso para criar e para destruir felicidade. Muitos dos nossos medos, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, elas têm origem no nosso pensamento. E Epicteto diz que o pensamento é o que nós podemos controlar, está na nossa zona de controle. Veja bem, o que está na nossa zona de controle? Os julgamentos, os desejos e as aversões. Então, tudo isso faz parte do pensamento. Julgamentos, pensamento. Desejos, pensamento. Aversões, os medos, as coisas que eu quero evitar, as coisas que eu temo que aconteça, pensamento. Tudo isso está dentro de uma zona de controle que você consegue comandar. E o que está fora da sua zona de controle, segundo Epicteto? O corpo, ainda que você possa fazer exercícios, boa alimentação, tudo isso depende de você, são ações e são atitudes positivas. Mas você pode fazer tudo isso e ainda assim o seu corpo desenvolver uma doença ou não responder da forma como você gostaria. Você não tem domínio, controle sobre o corpo. A outra questão que está fora do controle são as propriedades. Sim, você pode fazer seguro, você pode fazer
uma série de coisas para proteger a propriedade, mas você não tem controle sobre posses. De uma hora para outra, coisas podem acontecer e você perder o controle da sua propriedade. As guerras acontecem, os desastres econômicos acontecem, tem uma série de coisas. Então, assim, não são coisas que você tenha exatamente o controle. E a outra coisa que é muito importante é a reputação. Você pode trabalhar para desenvolver as suas virtudes. Isso sim, porque nós não nascemos com as virtudes. As virtudes, elas são desenvolvidas ao longo da vida por meio do hábito. Então nós podemos nos tornar pessoas virtuosas e isso leva à felicidade. Agora, ainda que você seja uma pessoa virtuosa, você não controla a própria reputação. Você pode trabalhar no sentido de ser a pessoa virtuosa que você é. Se alguém espalhar uma má reputação sobre a sua pessoa, você tem controle sobre isso? Não tem. O que as pessoas pensam de você, você controla? Não controla. Você controla quem você é. Você controla a forma como você age. Você controla as suas ações. Você pode até controlar ou fazer uma boa gestão das emoções. Mas o que as pessoas pensam de você, o que as pessoas vão dizer de você, não depende de você. E isso é muito importante para trazer essa tranquilidade da alma. Quais são as ações práticas que você pode implementar aqui em relação às emoções? Porque a gente vem falando, né, de excelência, engajamento e emoções. Esse é o terceiro vídeo da série, é o último vídeo dessa série, onde a gente fala das emoções, mas assim, eu poderia falar muitas coisas aqui sobre as emoções. Tem uma série de abordagens possíveis, né, em relação às emoções. Mas assim, quais são as ações práticas para a gente começar, para que você comece a atacar esses problemas que você tem no trabalho? Faça um diário. Faça um diário de todas aquelas ações, aqueles eventos que ocorreram no trabalho e que causaram ações em que você respondeu com a emoção. Quando você tem um diário e você faz essas anotações, você consegue fazer aquelas relações. Lembra dos 3 itens do Paul Ekman? Você consegue visualizar qual foi o evento que desencadeou aquela emoção, qual era o meu estado emocional naquele momento, qual era o meu estado psicológico naquele momento, quais eram os dados emocionais que eu vinha carregando naquele momento que contribuíram para aquela resposta. Então, quando você tem um diário onde você vai anotando, faça isso de forma sistemática, mesmo porque se você está enfrentando, por exemplo, problemas de assédio, é muito melhor que você tenha isso anotado para que você não seja levado ali por manipulações psicológicas que acontecem no trabalho, como o gaslighting, que a gente pode falar num outro momento, mas assim, essas manipulações psicológicas, elas existem. Se você tem um diário onde você está anotando todas as coisas, isso ajuda a manter o foco e isso ajuda a fazer essas pequenas análises pontuais e, a partir daí, aprender com elas. Qual é o segundo item? É exatamente tirar pequenas lições de cada uma dessas situações. Para isso, você precisa de repertório, você precisa de conhecimento. Por isso, o conhecimento filosófico, você estuda um filósofo, entende uma teoria daqui, uma dali, vai estudando, vai aprendendo, vai se interessando, e essas respostas, elas vão ficando mais fáceis. A forma como você analisa as suas respostas para os eventos, a partir desse arcabouço, desse conhecimento filosófico,
fica muito mais fácil. É dessa forma que você vai estar mais preparado para responder com mais segurança quando você estiver enfrentando situações desafiadoras no trabalho. E qual é o terceiro elemento? Faça uma lista de tudo que está lhe preocupando, tudo que está lhe angustiando, tudo que está trazendo preocupações e que está populando a sua mente ali. Faça uma lista de tudo. E depois faça esse exercício de separar o que você pode controlar do que você não pode controlar. E aí você começa, pouco a pouco, a trabalhar naqueles itens que estão sob a sua área de controle, sob a sua zona de controle. Nem tudo é tão lógico e tão fácil, mas quando você resolve atacar os problemas de forma racional, de forma planejada, a chance de você ser bem-sucedido, bem-sucedida, as chances são muito maiores, são muito maiores. Isso é agir com inteligência, isso é agir de forma racional, isso é agir de forma a aprender com os erros. Existe em gestão de projetos, que é uma coisa que eu trabalhei muito. Em gestão de projeto existe uma atividade que se realiza ao final de cada projeto, que é uma lista das lições aprendidas. E a gente aprende lições com os erros e com os sucessos. Quando a gente consegue trazer lições a partir das adversidades, a gente cresce como pessoa. E isso é um caminho para a sabedoria, é um caminho para a felicidade. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você achar que esse vídeo pode ser útil para alguém, compartilha. Se você tiver alguma sugestão de algum tema relacionado à felicidade no trabalho que você gostaria que eu abordasse, deixa a sua sugestão, deixa o seu comentário, tá bom? Muito obrigada e um abraço. Até a próxima.